Fala, fiel, um bom domingo para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão, que joga nesta noite o derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte aí do programa do Benja, onde fazem a projeção e analisam esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Tem números, daqui a pouco nós vamos mostrar, que favorecem mais o Corinthians no histórico recente do que o Palmeiras. É claro que clássico é clássico. Desta vez, nós podemos ver um equilíbrio em campo, um Corinthians se encontrando mais com as opções que tem e um Palmeiras ali ainda tentando encontrar um jeito de jogar, né? Tendo que contar com muitas joias da base. Ou isso não vai contar na sua opinião? Bom, vamos lá. Não é fácil não, hein, mano? Não é fácil, mas não é fácil não. Então eu vou falar assim logo de cara. Se o Palmeiras perder pro Corinthians, o Palmeiras vira freguês do Corinthians. Ponto. Freguês do Corinthians. Pelos resultados dos últimos jogos, pelos campeonatos que o Palmeiras deixou de vencer e o Corinthians venceu, Copa do Brasil e Campeonato Paulista do ano passado. E eu penso que essa rivalidade voltou. A rivalidade voltou. O Palmeiras teve muita rivalidade com o Flamengo, o Palmeiras depois teve uma rivalidade com o Cruzeiro e foi esquecida um pouco a rivalidade com o Corinthians. Essa rivalidade voltou. É Corinthians e Palmeiras, é Palmeiras e Corinthians. E quem perder vai ter uma péssima semana. Eu penso que o Palmeiras já encontrou um time melhor nessa temporada. Os titulares vão jogar, mas eu penso que o Corinthians tem o mesmo nível do Palmeiras hoje. Olha o que eu tô falando, hein? A gente falava que o Corinthians estava abaixo, que o Corinthians continua com um monte de problemas lá dentro. De dinheiro, de falta de pagamento, mas o Corinthians hoje dentro de campo, pelo menos com seus 11, Garro, Yuri, Memphis, o Corinthians, Breno Bidon, o Corinthians tem o mesmo nível do Palmeiras, mesmo nível. Então é um jogo bom. Qual que é a vantagem, mano? Joga em casa. Eu tô achando que o Michel não tá concordando muito, hein? Não. Eu respeito muito opiniões. Eu acho que os 11 do Corinthians são iguais aos 11 do Palmeiras. Você não vai achar? Você? Não, mas eu sou imparcial. Mas nós estamos falando em fevereiro. Pode ser que o Palmeiras deslanche, pode ser que o Arias que a gente viu aí, que você falou, dê uma mudança, mude o patamar do Palmeiras. Mas hoje, pra mim, é igual. É ou não é igual, Michel? Bom, eu acho que, na verdade, hoje, acho que até em cima da rivalidade, acho que a rivalidade sempre existiu. Eu acho que, lógico, quando você vê o elenco do Palmeiras e todos os problemas no ano passado, voltando para o ano passado, por exemplo, o Corinthians, com todos os problemas que teve, ninguém apostaria no Corinthians em ganhar um Paulista. É o que acontece com o São Paulo hoje, e a própria Copa do Brasil. E quando você vê que o Corinthians tira o Palmeiras, que é um grande elenco, todo mundo apostando nesse elenco, dessas duas competições, então isso fica engasgado. Então acho que o palmeirense hoje, com certeza, para esse clássico, quer muito o resultado para que, e aí concordo também, não vire o saco de pancada do Corinthians. Entendeu? Então acho que a rivalidade ela sempre existiu, só que hoje ela fortalece mais devido ao fato de que todo mundo apostando no Palmeiras e vendo o Corinthians com todos os problemas, com tudo que vem acontecendo dentro do clube e vivendo um bom começo de temporada também. Acho que a gente olhando, né, eu sigo alguns jogadores do Corinthians e vivem bem. Falei aqui, acho que não tem outra coisa dentro do futebol, com todos os problemas que tem, a não ser o resultado. Você vai trazer teu torcedor, você vai ganhar mais força para cobrar seus diretores daquilo que você tem direito, por exemplo. Então hoje o elenco do Corinthians vive esse momento positivo, esse momento que ele tem que aproveitar, e eu acho que hoje, com certeza, ainda mais jogando em casa, é favorito para esse jogo. Mas ainda acho que o elenco do Palmeiras, para mim, é muito mais forte que o elenco do... Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Mano. Será que vai ser a primeira vez que, na era Abel, desde 2020, o Corinthians chega como favorito no jogo? A gente tem inclusive os dados, daqui a pouco eu quero mostrar, quando a gente puder já colocar na tela, não tem problema, até para a gente ter umas informações a respeito disso também. Você acredita que é isso que vai acontecer? Chega como favorito, é jogo pro Depay subir na bola ou não? Olha, Jairo, boa tarde a todos. Novamente é um prazer, o Morelli, Michel, você. Eu podia concordar com o Michel aqui.
Mas aí seriam 2 falando besteira, porque o negócio é o seguinte, com relação aí ao argumento do Morelli, ele foi perfeito. O Corinthians, se a gente pegar elenco, o Palmeiras, numa longevidade de Campeonato Brasileiro, ele tem mais peças de reposição do que o Corinthians. Mas de 1 a 11 hoje, o time do Corinthians é tão forte quanto o Palmeiras, para não dizer mais forte. Porque uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Opinião, cada um tem a sua e você pode até discordar, enfim, existe uma divergência. Agora, fato, a gente não pode negar. E é fato, Jairo, que o Corinthians hoje, se a gente pegar os confrontos decisivos, não vou falar de Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians ele largou o Campeonato Brasileiro, diferente do Palmeiras que lutou até o final. O Flamengo lutou até o final. O Cruzeiro também, apesar de estar correndo por fora, mas lutou até o final. O Corinthians não. O Corinthians ele fez o Campeonato Brasileiro administrável para não ficar perto do Z4, e o foco dele, no segundo semestre, era sim a Copa do Brasil. Tanto que a gente viu o Corinthians aí jogando de uma forma na Copa do Brasil e jogando totalmente apático no Campeonato Brasileiro. Levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria. O Corinthians, quando ele enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, eu já acho ali que o Corinthians já tinha um favoritismo, porque ele vinha jogando de uma maneira que o Palmeiras não estava entregando. Tanto que a própria postura do Palmeiras nos 2 jogos, se a gente pegar os 4 jogos, Campeonato Paulista e 2 da Copa do Brasil, o Corinthians ganhou 3 do Palmeiras. Ganhou 3 e empatou 1. O Palmeiras, em 4 jogos decisivos contra o Corinthians, ele não fez um gol. Ele não fez um gol nesses 4 jogos decisivos. E a postura do Palmeiras, principalmente no jogo de volta, quando o Corinthians vence na Neoquímica Arena, depois vence de novo dentro do Allianz Parque, a própria torcida do Palmeiras não acreditava na postura do time. O Corinthians engoliu o Palmeiras na vontade naquele jogo. E dali em diante, o Abel precisou começar a fazer terapia para esquecer o Corinthians. E hoje, se ele perde de novo do Corinthians, o mundo dele desaba de novo, porque tá tudo se reconstruindo, tudo entrando novamente num eixo pro Abel, mas se ele perder hoje do Corinthians, volta aquele pesadelo, porque as críticas do Abel ano passado, você pode ter certeza que não foi pelo fato do Palmeiras não ter vencido um título, foi ter perdido 2 decisões pro Corinthians. Uma no Campeonato Paulista, que foi a final, e o confronto eliminatório na Copa do Brasil. Você acha que um jogo como esse perdido, por exemplo, do Palmeiras, nessa situação, tem potencial de fato mesmo, abalar a permanência do Abel no cargo do Palmeiras? Eu te pergunto isso porque se a gente tivesse assim, uma bola de cristal no ano passado, não imaginaria que o jogo lá onde o Corinthians vence o Palmeiras, o Paulistão, seria o começo de um ano ruim para o Palmeiras, né? De tentar e não conseguir nada. Abalar, demitir, não. Porque está muito entrosado com a presidente e ele decidiu ficar. Ele tem um contrato sem multa e ele pode sair a qualquer hora. Eu não sei se ele vai cumprir esse contrato, tenho muitas dúvidas disso, mas ele decidiu ficar. Não penso que uma derrota hoje, em fevereiro, no Campeonato Paulista, possa tirar o Abel do Palmeiras. Mas que ele vai ter um inferno na vida dele, ele vai. Que ele vai ter cobrança, vai ter talvez lá os muros da entrada do parque, né? Do Allianz Parque. Pichados, que é uma grande bobagem, né? Mas ele vai ter uma semana difícil. E aí vai ter que esperar até o próximo jogo com o Corinthians para tentar resolver essa situação. Ele sabe exatamente o tamanho da encrenca que é enfrentar o Corinthians. E aí o Michel pode falar um pouco também. O Corinthians hoje, para mim, tem mais confiança do que o Palmeiras. Ah, isso com certeza. E confiança num time de futebol muito... faz uma diferença tremenda. Não, é muito em cima daquilo que eu falei. Até hoje a gente consegue acompanhar um pouco do dia a dia do atleta com rede social. Sim. E quando o time tá bem, tá ganhando, os caras se soltam. Você vê lá o Carrilho brincando. Então isso demonstra um pouco do que é aquilo que eu falo. Eu acho que no momento hoje, isso é importante pro atleta. O Corinthians vive o melhor momento, isso não tenho dúvida. Eu penso igual. Vive o melhor momento, isso não se nota, se vê, o clima é diferente, né? Não é por nada que acabou de ganhar uma Supercopa contra o time, o melhor time do Brasil, que ganhou Brasileiro, Libertadores do ano passado. E ganhou bem. Então, assim, não tem coisa melhor. Então, hoje, para esse jogo de hoje, com certeza o Corinthians chega cheio de moral, com a autoestima, que a gente fala, lá em cima, elevada. Peito cheio, né? E com confiança, eu acho que com confiança. Jogadores ali que vêm se destacando, o próprio Bidon é um jogador que nas últimas partidas vem demonstrado muita qualidade.
né? Então, assim, eu acho que esses momentos tem que aproveitar. E quando, por exemplo, joga um jogo, a molecada entra, a molecada vai dar conta do recado, isso é importante pro elenco. Então, na verdade, acho que o Corinthians vive um bom momento, tem que aproveitar esse momento, que isso é muito importante, né? Acho que com isso ele consegue tirar um pouco de lado, deixar de lado um pouco os problemas externos que existe, que não tem como negar dentro do clube, e aproveitar esse momento. Eu acho que é o momento, agora, nesse começo de temporada, é o momento do Corinthians. Agora, Jair, só interrompendo aqui, agora não quer dizer que o Palmeiras vai ser esse time de hoje até o fim da temporada. Eu penso que não. Eu penso que o Palmeiras vai melhorar. O Arias está chegando, o time vai entrosar, a confiança vai voltar, os campeonatos vão ficar um pouco mais acirrados. E eu não sei se o Corinthians tem condições de fazer isso ao longo da temporada. Não tem fôlego. É sobre isso que eu falo. Eu ainda hoje aposto no Palmeiras. Mas hoje... na temporada. Vamos ver os números dos dois? Quer ver? Ó, a gente tem aí os números de Corinthians contra Palmeiras nos últimos 10 jogos. 4 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Palmeiras, 4 empates. O Corinthians foi mais ofensivo porque marcou 10 gols contra 8 gols palmeirenses. Mano, o Corinthians é pai do Palmeiras? Olha, não vou dizer que é pai, o Yuri Alberto é. Porque no Dia dos Pais o Palmeiras mandou uma mensagem pro Yuri Alberto, sabe, cantando aquela música do Fábio Júnior, que é bonita pra caramba. Mas o Yuri Alberto contra o Palmeiras, ele dá sorte, cara. Era igual o Veiga com o Corinthians também. O Veiga também era um carrasco do Corinthians. Mas eu acho que na partida de hoje, cara, de verdade, Jair, eu acho que depende muito da postura que o Corinthians vai querer entregar. E eu espero que entreguem, porque esse time do Corinthians também muitas vezes é uma característica daquele time meio vagabundo, meio sonolento, é aquele time que muitas vezes corre para não chegar. Num clássico eu espero que não tenha essa postura, que a gente cansou de ver também durante boa parte do ano passado, e eu sempre bati na tecla que o elenco tinha qualidade, quando muita gente falava, esse time do Corinthians é horroroso, eu falava, não é horroroso, é que não quer jogar. E a Copa do Brasil provou isso. Então o Corinthians aí contra o Flamengo, mesmo na disputa da Supercopa, também provou isso. Quando quer jogar, é outro time. E eu acho que o Corinthians ele passa por um momento que muitos jogadores ganharam uma confiança porque eles ainda eram desacreditados pela torcida. Por exemplo, o Mateuzinho. Sim. O Mateuzinho nunca foi um cara que era uma unanimidade. Hoje é. O Matheus Bidu a mesma coisa. Antigamente a gente falava, pô, quem que é o lateral do Corinthians? É o Hugo, é o Bidu, é o Angileri. Fala, pô, joga a camisa pro alto, quem pegar, pegou, porque nenhum entrega o que se espera deles. Hoje o Bidon é uma referência na lateral esquerda do Corinthians. O Bidon, como o Michel mesmo falou, Zinedine Bidon, o apelido que ele deu. Não, você falou lateral, o Bidu. Não, o Bidu, eu falei agora o Bidon. O Zinedine Bidon. Eles já empolgam. Ele falou Bidon. O Bidon é um cara que hoje... Ele tem suprido muitas vezes também a ausência do Garro, porque o Garro é um jogador tecnicamente muito acima da média, e a gente vê nas partidas que ele tem entrado, jogado, enfim, mas fisicamente ele não está inteiro. Hoje, sinceramente, se eu sou o técnico do Corinthians, do Dorival, eu começo novamente com o Garro no banco. Eu acho que o meio campo do Corinthians, principalmente quando vai enfrentar um meio de campo de qualidade do outro time, você precisa ter jogadores ali que preencham o espaço e que marquem também. Exatamente. Inclusive o próprio Carrillo, Michel, é um cara que com a bola no pé, ele joga muito, mas sem a bola é preguiçoso. Eu também acho que o Matheus Pereira, que foi contratado esse ano, já poderia estar ganhando a titularidade nesse meio campo também, junto com o André e com o Ranieri. Sem contar o Bidon na armação. O Breno Bidon, ele deu 2 passinhos para frente e começou a jogar olhando para frente. Ele passava a bola muito para trás. Quando o Dorival colocou ele nessa função, ele melhorou demais. E eu concordo, eu também entraria com o Breno Bidon. Agora, o Palmeiras tem um jogador que a gente não viu jogando ainda em clássico e que pode fazer diferença, que é o Marlon Freitas. Sim. Além do futebol, ele comanda aquele meio de campo do Palmeiras, aqui, falando com os caras. E chegou faz um mês. Isso faz uma diferença danada, Michel. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo adversário do Corinthians, que é o Palmeiras, neste domingo às 20h30, em partida que vai ser disputada na Neoquímica Arena, com transmissões da Record, Cazé TV e dos canais TNT. Estou trazendo aqui agora a classificação do Campeonato Paulista. Como podemos ver, o Palmeiras é o vice-líder da competição, 6 jogos, somou 12 pontos. Já o Timão, após essa vitória contra a equipe do Capivariano, ficou ali na 4ª colocação do campeonato, 6 jogos, 11 pontos no Paulistão. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, e aí está misturado o Brasileirão e também o Campeonato Paulista. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo que eles fizeram neste meio de semana contra a equipe do Vitória, jogando na sua casa, venceram a equipe do Vitória pelo placar de 5-1. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Palmeiras, e aí está misturado Copa do Brasil da temporada passada, Brasileirão e Paulistão. São 2 vitórias do Timão,
2 empates e 1 vitória do Palmeiras. Enfim, jogo importante para o Corinthians, que se vencer a equipe do Palmeiras, além de passar, ainda quem sabe, a depender do resultado do Novo Horizontino, do Red Bull Bragantino, pode chegar na última rodada brigando pela liderança do Campeonato Paulista. Enfim, jogando na sua casa, poupou alguns titulares nesse jogo contra o Capivariano. Com certeza o Corinthians vai muito forte para esse clássico deste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.